Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. Nós encontramos tantas informações importantes e pertinentes na Torá, que realmente é uma fonte inesgotável de sabedoria e principalmente de informações não somente úteis, mas importantíssimas para a nossa vida. Bem, vamos analisar uma mensagem que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 18, que diz assim: Você pergunta, por que o filho não leva a culpa de seu pai? Quando o filho fizer o que for lícito e reto, mantendo e obedecendo a todos os meus mandamentos, certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. Um filho não levará o pecado do seu pai, nem o pai levará com ele o pecado do seu filho. Antes, a retidão dos justos será com eles, e a maldade dos ímpios será com eles. Entretanto, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados, guardar minhas leis e praticar o que é certo e justo, então certamente ele viverá, não morrerá. Nenhuma das transgressões que ele tenha cometido será lembrada contra ele, pois pelas coisas justas que ele estiver fazendo, viverá. Acaso eu tenho algum prazer em ver o ímpio morrer? Pergunta Adonai Elohim. Eu não preferiria que ele retornasse de seus caminhos e vivesse? Por outro lado, quando um justo se desviar da sua justiça e cometer maldade, agindo de acordo com todos os atos odiosos que os ímpios praticam, acaso ele viverá? Nenhum dos seus atos de justiça que ele praticou será lembrado, e pela transgressão e pecados que ele cometeu, morrerá. Portanto, agora você diz: o caminho de Adonai não é justo. Ouça, casa de Israel, é meu caminho que é injusto, ou injustos são os seus caminhos? Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por isto. Por causa do seu pecado, morrerá. E quando o ímpio se desviar da maldade que cometeu e fizer o que é reto e justo, ele salvará a sua vida, porque ele considera todas as transgressões que cometeu e delas se arrepende. Certamente viverá, não morrerá. Bem, é o que diz a palavra do Eterno. Você vai olhar na sua vida e será que você, com bastante sinceridade, pode dizer que você é uma pessoa impecavelmente justa? Nunca cometeu nenhuma transgressão contra a vontade de Adonai? Eu sei que você, sendo justo e sincero consigo mesmo, vai dizer que não, você realmente falhou. Você não é perfeito, porque nós não somos. Mas uma coisa fica claro aqui: se uma pessoa conseguir viver a vida inteira de maneira perfeita e justa, não tem o que se preocupar. Mas isso não é a verdade para ninguém, porque todos já transgrediram. Mas o importante é que o Eterno leva em conta a nossa decisão, principalmente se estamos com o nosso tempo tão contado como é a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo fazendo aquilo que desagrada ao Eterno, porque se nós partirmos desta vida e morrermos por conta do nosso pecado, será catastrófico para a nossa existência. Mas analise uma coisa: nós não respondemos pela transgressão de nenhuma outra pessoa, nem dos pais, nem parentes, nem cônjuges, nem filhos, nem ninguém. Nós só respondemos pelos nossos atos. Isso é que importa. Uma coisa o Eterno já deixou claro: quem avalia a sua vida e sabe que está em falta,
precisa tomar uma decisão e agir, tomar uma atitude de se consertar diante do Eterno. Aí poderá surgir a pergunta: mas como vou consertar aquilo que eu já estraguei com o meu Criador? Pois bem, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, assim diz a Torá. Mas o próprio Eterno providenciou. A princípio, estabeleceu o serviço através de Moisés que os sacerdotes deveriam realizar, como uma sombra dos atos futuros. Ou seja, era necessário que sangue fosse derramado por causa da nossa transgressão. Mas isso tinha que se repetir sempre, porque não era perfeito, mas isso apontava por algo futuro que o Eterno já tinha planejado. E ele planejou a vinda do Mashiach. E o Mashiach é mais do que simplesmente um sábio que vai instruir Israel. Não, ele é muito mais importante do que isto. O Mashiach é realmente a solução para toda a humanidade, para que ela se volte para o nosso Criador. Principalmente porque através do Mashiach que já veio, e isso é importante, nós temos acesso a podermos nos acertar com o nosso Deus e sermos justificados das nossas injustiças. A culpa, ela não desaparece somente porque nós mudamos de atitudes, mas ela será justificada porque o Eterno assim estabeleceu o meio. O nosso Mashiach entregou a sua própria vida, derramando o seu sangue perfeito e puro, para que nós pudéssemos ter as nossas injustiças justificadas. Portanto, queira se corrigir diante do Eterno. Se você somente se esforçar, pouco vai mudar. Mas se você deixar com que as palavras do Mashiach Yeshua entrem no seu coração, então você vai saber o que é verdadeiramente a justiça do nosso Deus. O como Ele perdoa com justiça. Conheça o projeto de Deus através do Mashiach Yeshua. Você verá que diferença fará para você. Que o Eterno possa abrir seu entendimento e possa abençoá-lo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.